Tá. Nós somos alunos Luiz Augusto Moraes Rego, do primeiro A. Vamos apresentar o trabalho de Biologia sobre fermentação e respiração aeróbica. Somos o grupo 4. Eu sou Maria Eduarda, número 28. Eu sou Amanda, número 1. Eu sou Juliane, número 12. Eu sou Gabriel, número 11. Eu vou falar sobre respirar para quê e fermentação como forma de obter energia. Respirar é tão natural que nós até mesmo esquecemos da sua complexibilidade. Mas todos nós sabemos que o gás oxigênio tem uma grande importância para a vida humana como para a vida de outros seres. Mas qual é realmente o papel do oxigênio no nosso organismo? Bom, ele é fundamental na produção de energia pelas células do nosso organismo, ajudando assim nossos tecidos e órgãos que exercem suas funções plenamente. Entretanto, alguns cientistas acreditam que, ao ser liberado o gás oxigênio na atmosfera da Terra, liberando um alto teor antioxidante, destruiu várias outras formas de vida. Nesse ambiente de transformação, sobreviveu só os seres dotados a esse sistema químico antioxidante. Sendo assim, alguns evoluíram utilizando o gás oxigênio, onde surgiu a primeira forma de respirar, a respiração aeróbica. Quando nos referimos à respiração, podemos pensar em dois níveis distintos. O primeiro é o nível do organismo. Ao respirar, fazemos o ar entrar pelos nossos pulmões e nesses órgãos, o gás oxigênio é capturado pelas células vermelhas do nosso sangue e transportado até as nossas células. Nelas ocorre um segundo nível do processo respiratório, denominado respiração celular, onde dentro da célula o gás oxigênio é penetrado pelas organelas citoplasmáticas, denominadas mitocôndrias, onde ele libera seu alto poder oxidante. Ele também ajuda na extração de energia das moléculas orgânicas provenientes do alimento. Pela respiração celular, as energias contidas por substâncias alimentares são transferidas e armazenadas pelos ATPs. Essas moléculas são capazes de suprir energeticamente diferentes processos celulares. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre fermentação como forma de obter energia. Certos fungos e bactérias vivem em ambientes pobres em gás oxigênio, então eles optam pela fermentação como forma de obter energia. A fermentação ela é contida pela glicólise, onde há 6 moléculas de carbonos encadeadas. Eu vou explicar um pouco mais sobre o que é a glicólise. A glicólise vem do grego clise, açúcar, e lise, quebra da molécula, ou seja, quebra da molécula de açúcar. A glicólise ela é formada por 6 carbonos, onde ao final de 10 reações ela forma 2 moléculas com 3 carbonos, que é o ácido pirúvico. É importante ressaltar que esse processo ocorre no líquido do citoplasma. Mas antes de eu explicar essas reações da glicólise, nós precisamos entender o que é o nádio. Nicotidamina, adenina e dinucleotídeo. O nádio ele é proveniente da vitamina B3. Sem essa vitamina não há nádio. Ele é um capturador de elétrons e hidrogênios. Ele captura esses elétrons e hidrogênios para energia e leva para a formação de ATPs. Quando o nádio não está capturando nem elétrons nem hidrogênios, ele está na sua forma oxidada, o nádio+. E quando ele está capturando elétrons e hidrogênios, ele está na sua forma reduzida, o nádio H. Gente, essa é uma das reações da glicólise, que essa é a mais simples para o ensino médio. Aqui a gente tem 6 moléculas de carbono, e a fórmula da glicose é C6H12O6. Essas moléculas de carbono, elas estão cheias de energia, e a gente precisa quebrá-las. Só que para quebrá-las, a gente precisa de ATP. O interessante é que a glicólise é para produzir ATPs, só que para ela começar, ela precisa de ATP. Isso é uma fase que se chama investimento energético, porque a glicose vai investir os ATP no início, mas ela vai recuperar esse ATP no final com juros. Quando a glicose vai começar, eu vou precisar de 2 moléculas de ATP. Cada molécula de ATP vai doar para a glicose um fosfato. Assim, ela vai receber o nome de frutose 1,6-difosfato. Lembrando que o ATP ele é trifosfato, ele tem 3 fosfatos. Assim, ele vai se tornar difosfato, o ADP, com 2 fosfatos. Esses 2 fosfatos que foram colocados aqui, eles foram colocados para deixar essa molécula instável. Deixando ela instável, o que vai acontecer? Ela tem uma maior chance de se romper, e ela vai se romper. Quando ela se rompe, ela libera elétrons
e hidrogênios. E vai ser capturado por quem? Pelo nádio, o 2 nádio que tem aqui. E quando ele captura, ele se transforma no nádio H. Ou seja, vai ficar 2 nádio H. E aqui, se vocês repararem, foi inserido 2 fosfato. Enzimas que estão participando do processo que adicionam esses fosfatos. Gente, vocês devem estar perguntando, mas para que tanto fosfato? Esse fosfato vai deixar a glicólise dentro do citoplasma. Porque é isso que a gente quer ela dentro do citoplasma. Porém, quando ela é rompida e passa a ser 2 moléculas de 3 carbono e ainda tem fosfato, ela está no citoplasma, só que a gente precisa tirar esses fosfatos, deixando ela no citoplasma. O que vai acontecer? Esses fosfatos vai passar pelos 2 ADPs, formando 2 ATP de cada lado, e a gente vai ficar com 4 ATPs, tendo assim, no final, o ácido pirúvico. Mas a gente pegou 2 ATPs no início, e agora no final a gente tem 4 ATPs. Então a gente vai ficar com um saldo de 2 ATPs, porque a gente pegou 2 emprestados e formamos 4. Isso que é o investimento energético. O importante é ressaltar que esse processo a gente começa com 6 moléculas de carbono, passando elas aqui com os fosfatos, onde ocorre a quebra, e por fim a gente tem o ácido pirúvico. Seria isso a reação da glicólise. Essa é uma versão mais fácil para o ensino médio. Então, no começo a gente usou 2 ATPs e no final a gente formamos 4 com um saldo de 2. Aqui a gente tinha 2 nádio mais, formando 2 nádio H. É isso a reação da glicólise. Eu vou falar sobre tipos de fermentação. Dependendo do tipo do organismo fermentado, o ácido pirúvico ele é produzido na glicose e segue diferentes caminhos. Por exemplo, na fermentação alcoólica, o ácido pirúvico transforma-se em gás carbônico e álcool estírico. Já na fermentação lática, o ácido pirúvico transforma-se em ácido lático. Como foi dito anteriormente, aquilo ali é a fermentação alcoólica, que tem a glicose, o ácido pirúvico, o etanol e o gás carbônico. Aí embaixo tem a fermentação lática, que tem a glicose, o ácido pirúvico e o ácido lático. Na glicose, além do ácido pirúvico, são liberados 4 íons de hidrogênio, que é o 4H+, e 4 elétrons, com alta energia, que é igual a 4E-E. E esses produtos são capturados por aceptores de hidrogênio, que participa de fermentações que é o NAD+. O NAD+, é um aceptor de elétrons semelhante aos aceptores estudados na fotossíntese. Sua função é receber elétrons e íons, transferindo-os para outras moléculas. Na fase final da fermentação, os elétrons e os íons de hidrogênio capturados pelo NAD+, são transferidos para o ácido pirúvico. Nessa reação, o ácido pirúvico transforma-se em álcool etílico e gás carbônico ou em ácido láctico. Eu vou falar sobre a importância da fermentação para a humanidade. Os alimentos mais, digamos, importantes da história, que foi o pão e o vinho, são derivados de leveduras. A fermentação está em praticamente tudo, no leite, na fabricação de iogurtes, na produção de alguns embalados de carne, como o salame. Está presente também até nos grãos colhidos de cacau para fazer chocolate. Ou seja, tá em muita coisa. Ela está presente também até na produção de bebidas alcoólicas, como a cerveja, na produção da manteiga. O sabor característico dela deriva de uma substância chamada acetoína, que vem da fermentação. Bom,
eu vou explicar sobre respiração aeróbica. Quando a gente fala em respiração, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é isso aqui. Mas isso não é respiração, o nome disso é ventilação pulmonar. A respiração, que eu vou explicar agora, é uma respiração que acontece dentro da célula, respiração celular. Mas vocês vão pensar assim, nós estávamos falando anteriormente sobre fermentação, que também é uma forma de obter energia. Mas vocês vão pensar assim e se perguntar qual é a diferença entre a respiração e a fermentação. A diferença na forma de obter energia é que na respiração o rendimento energético chega a ser 15 vezes maior do que na fermentação. Agora, voltando lá no início, quando a gente fala de respiração aeróbica, respiração celular, a gente tem que pensar no princípio. E o princípio dela é a glicose. Glicose que a gente obtém comendo carboidratos, massas, carboidratos em geral. E essa glicose que nós obtemos todos os dias através da nossa alimentação tem uma fórmula que vai estar aparecendo aqui embaixo. A gente joga tudo para o editor. Então, essa fórmula vai estar aparecendo aqui e a gente se pergunta, se o objetivo é produzir energia, como que essa glicose vai virar energia? O processo de respiração nada mais é que um processo de oxidação dessa molécula de glicose. Como eu já pedi para o editor colocar a fórmula da molécula de glicose aqui, eu vou pedir para ele colocar a equação geral da respiração aeróbica. E na equação geral, o que nós temos? Nós temos a fórmula da molécula de glicose mais de oxigênio, que temos também gás carbono. E vocês vão pensar, mas da onde vem esse gás carbono? Porque quando a gente respira, não entra gás carbono. Mas, como eu falei anteriormente que o processo é uma oxidação, uma queima, uma forma de quebra dessa molécula de glicose, todo o processo de oxidação libera gás carbono. Temos também água, que vem do oxigênio, que no final de tudo isso nós temos o ATP. E para ocorrer essa primeira oxidação da glicose, tem que haver uma retirada de elétrons. E quem tira esses elétrons? São o NAD e o FAD, que são estruturas responsáveis em tirar os elétrons da glicose. E quando essas estruturas retiram os elétrons da glicose, eles levam para a produção de ATP. E falando na produção de ATP, eu vou entrar na primeira etapa da respiração aeróbica, que na verdade são 3: a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. São nomes bem esquisitinhos. Essa etapa, ela é uma etapa anaeróbica que acontece no citosol. Por isso que no livro está aqui a fase citoplasmática da respiração aeróbica, porque ela acontece no citosol. Para ocorrer essa primeira etapa, se consome 2 ATPs. Ou seja, para produzir ATP, o que usa? Usa mais ATP. E para vocês entenderem melhor essa primeira fase, é assim, nós temos uma molécula de glicose. E vai ocorrer a oxidação, a quebra dela, ela vai virar 2 moléculas que têm o nome de ácido purívico. Esse ácido purívico tem um saldo líquido de 2 moléculas de ATP. Na glicólise forma-se também o NADH e a partir do NAD+, são liberados os elétrons e os íons. Bom, e para encerrar essa primeira parte da glicólise, essa primeira parte da respiração aeróbica, vocês vão se perguntar, mas por quê? Por que oxidar essa molécula de glicose? Por que quebrar ela e dividir em 2?
O real objetivo ao oxidar essa molécula de glicose é retirar hidrogênio e elétrons para serem usados futuramente numa produção de ATP. Ou seja, o real objetivo foi retirar energia, porque quando o hidrogênio ele se perde, para ele se ligar em outra estrutura, ele utiliza energia, ou seja, ele utiliza um elétron. Por isso que está ali embaixo. Aqui embaixo, o NAD+, com 2 elétrons e 2 hidrogênio, porque ele utiliza de energia de elétrons para fazer essa nova ligação. Agora eu vou falar sobre como começa a fase mitocondrial da respiração aeróbica. Bom, se houver gás oxigênio disponível dentro da célula, o ácido purívico, que foi produzido na glicólise, é transportado para dentro da mitocôndria, onde reage com uma substância denominada coenzima A, ou CoA. E nessa reação formam-se acetilcoenzima A ou acetil-CoA, que é uma molécula constituída por 2 átomos de gás carbono e gás carbono, que é CO2. Participa também desse processo uma molécula de NAD+, que se transforma em NADH ao capturar 2 elétrons de alta energia com um dos 2 íons H+, liberando uma reação que eu vou mostrar para vocês. Bom, temos aqui o esqueminha que está no livro, na verdade é a equação geral dessa fase mitocondrial da respiração celular. Temos aqui o ácido purívico, que veio da glicólise. E quando o ácido purívico adentra a mitocôndria, reage uma substância chamada CoA. E nesse processo é liberado o acetil-CoA e também o gás carbono, que está aqui. Aqui está o NAD+, que se transforma em NADH ao capturar os elétrons e os 2 íons de H+. Agora eu vou falar um pouco sobre o ciclo de Krebs. Acetil-CoA é um ponto de partida para o conjunto de reações que compõem o ciclo de Krebs. Assim que se forma na mitocôndria, cada molécula de acetil-CoA reage com uma molécula de ácido hexalocético, também presente na organela. Nesta reação, a coenzima A é liberada e forma-se uma molécula de ácido cítrico. Ao longo de 8 reações, são liberadas 2 moléculas de gás carbônico. Durante essas reações do ciclo de Krebs, elétrons de alta energia e íons H+, são capturados por moléculas de NAD+, que se transformam em NADH. Também participam do ciclo de Krebs outros tipos de aceptor dielétricos, o FAD, que se transformam em FDH2. Ao longo do ciclo são formados 3 NADH e 1 FADH2. Em uma das etapas do ciclo, a energia liberada permite a formação direta de uma molécula de trisfosfato de ganosina, ou GTP. O GTP é muito semelhante ao ATP, diferindo dele apenas por apresentar a base nitrogenada guanina, em vez de adenina. Em resumo, no ciclo de Krebs são formados 2 CO2 mais 3 NADH mais 1 FDH2 mais 1 GTP, equivalente a 1 ATP. Agora eu vou falar sobre fosforilização oxidativa. A síntese da maior parte da ATP produzido na respiração aeróbica ocorre na transferência de elétrons e de íons de oxigênio nas moléculas de NADH e FDH2 para átomos provenientes do gás oxigênio. A energia liberada pelos elétrons durante sua transferência até o gás oxigênio é utilizada para produzir o ATP. A expressão fosforilização oxidativa refere-se exatamente à adição dos fosfato ao ADP,
para formar ATP. Em relação aos fosforilação, ela é denominada oxidativa porque ocorre em diversas reações de oxidação sequenciais, sendo o gás oxigênio o último agente oxidante dessa cadeia de reações. O processo de transferência de elétrons e de íons H+ do NADH para o gás oxigênio é realizado por 4 grandes complexos de proteínas, que se dispõem em sequência na membrana interna da mitocôndria. Entre os componentes dessa proteína, destacam-se os citocromos, que têm ferro em sua composição. Cada conjunto sequencial de transferidores de elétrons é denominado cadeia transportadora de elétrons, que nesse caso também recebe o nome de cadeia respiratória. Durante a passagem pela cadeia respiratória, os elétrons liberam gradativamente energia que é utilizada para bombear íons H+ da matriz mitocondrial para o espaço entre as duas membranas nas organelas. Os íons H+ acumulados à força no espaço entre as membranas mitocondriais tendem a se fundir de volta para a matriz mitocondrial, mas só podem fazer isso passando pela síntese do ATP, presente na membrana interna da mitocôndria. A síntese do ATP é comparável a um gerador molecular adicionado pela passagem de íons H+. Quando produz moléculas de ATP a partir do ADP e P, esse mecanismo de produção de ATP, comprovando em diversos experimentos, é conhecido como teoria quimiosmótica para a síntese de ATP. Representação esquemática de detalhes do conjunto transportadores da cadeia respiratória da síntese de ATP. Ao retomar a matriz mitocondrial, os íons H+ combinaram-se a elétrons que foram desenergizados ao longo da cadeia respiratória a átomos de oxigênio provenientes do O2, com formação de moléculas da água. A energia liberada pelos elétrons de alta energia em sua passagem pela cadeia respiratória pode formar, teoricamente, 34 moléculas de ATP. Em condições normais, no entanto, o rendimento é menor, formando até um máximo de 26 moléculas de ATP. Somando essas 26 moléculas aos 2 ATPs formados na glicose e aos 2 formados no ciclo de Krebs, chega-se a um rendimento máximo de 30 moléculas de ATP por molécula de glicose, embora o rendimento teórico seja 38 ATP por molécula de glicose. Outras substâncias capazes de fornecer energia por meio de respiração aeróbica são os lipídios. Antes de serem utilizados, as moléculas de ácido graso são transportadas para o interior das mitocôndrias, onde se transformaram em moléculas de acetil-CoA, que entraram no ciclo de Krebs. Representação esquemática das etapas do metabolismo aeróbico da glicose com produção de ATP. A glicose ocorre no fluido citoplástico e o citosol, enquanto o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ocorre no interior da mitocôndria. Cada molécula de glicose metabolizadas pode produzir até 30 ATP.